E aí galera do Guarda no Armário, tudo bom com vocês? Esse aqui é mais um Clipoteca e dessa vez a gente vai falar sobre diva pop. Na verdade a gente vai falar sobre uma diva pop muito específica que é a Kylie Minogue. E por que nós vamos falar sobre esse assunto? Na minha vida e na vida de algumas pessoas que são próximas a mim, e aí eu fui fazendo uma pesquisa e entendendo a relação da diva pop na vida da pessoa LGBT. Ela tem um papel muito fundamental, né? É quase como um alicerce emocional, muitas vezes, para aquela pessoa. E isso aconteceu comigo com Destiny Child e depois Beyoncé, na carreira solo. E isso aconteceu também com o Júnior Barreto, que está aqui, que é meu convidado. E ele é muito fã da Kylie Minogue. Júnior, gostaria de agradecer por você ter aceito o convite de vir aqui. Para quem não me conhece, sou o Júnior Barreto, tenho 28 anos, sou daqui de Salvador, Bahia. Sou fã da Kylie desde 2003, né? Eu me considero assim, eu me considero fã desde 2003, mas eu realmente comecei a seguir a carreira dela em 2007. Então é de 2003 a 2007, né? Aqui em Salvador eu sou corretor de imóveis, trabalho com algo nada a ver com a música, né? Apesar da música ser algo que eu curto bastante. Eu sou editor da página Kylie Brasil também, a maior página da Kylie aqui no Brasil. A gente tem reconhecimento também tanto dela como da gravadora dela, da equipe dela, então uma responsabilidade porque ela sempre está de olho na gente, né? E é isso. Gente, vocês estão vendo que esse vídeo vai ser visto pela Kylie, viu? Tô com medo já. Então vamos fazer esse vídeo aqui maravilhoso. Então, bem-vindo a mais um... Do I have your attention? Do I have your attention? Do I have your attention? Bom, Júnior, mais uma vez eu quero te agradecer por você ter aceito esse convite. É sempre muito bom trazer convidados aqui para o Clipoteca, porque o intuito desse quadro que eu coloquei aqui é apresentar para as pessoas alguns artistas que muitas pessoas não conhecem, mas também trazer pautas relevantes para cá, principalmente para a saúde mental da nossa população. E quando a gente fala sobre saúde mental, lógico, a gente está falando sobre diversos outros fatores que ajudam na saúde mental, e uma delas é a música, né? É o videoclipe, por exemplo, que é o que a gente avalia aqui. E a gente vai falar sobre Kylie Minogue, como você mesmo disse, você já é fã da Kylie há muito tempo, mas eu gostaria de que você fizesse pelo menos uma pequena introdução de quem é Kylie Minogue, né, para as pessoas que talvez já não conheçam ou que já conheçam, mas não sabem um pouco mais da história dela. Para quem não conhece, a Kylie é uma cantora australiana. Ela começou em 80 e... Como cantora ela começou em 88, mas antes disso ela já tinha uns 8, 10 anos de carreira como atriz. Ela começou bem jovem, com 7 anos de idade, fazendo novela na Austrália, e ela estourou em 86 com a novela Neighbours. Virou uma sensação. Neighbours é como se fosse a Malhação da Austrália, existe até hoje. Apesar desses anos, mais de 30 anos, ele ainda está lá na ativa. E aí ela ficou famosa por isso e acabou sendo levada para a Inglaterra também junto com a novela. E de lá virou sucesso mundial, né? Já são mais de 30 anos de carreira, são 15 álbuns lançados, né? 15 com o que vai sair agora, no final do ano, agora em novembro. Grammys, discos vendidos, singles, muitos clipes, e a história é longa, né? Depois disso. E aí, quando a gente for falar de aprofundamento do conhecimento da Kylie Minogue, você está produzindo um livro, é isso? Isso. Então, eu escrevi, né? Já estou na fase de revisão da biografia. É a primeira biografia sobre ela aqui no Brasil. Eu escrevi justamente por isso, porque não existia nenhum livro sobre ela em português. E por ser editor do Kylie Brasil, eu recebo muita mensagem perguntando coisas sobre ela, sobre a carreira dela, sobre a vida pessoal dela. Então eu achei interessante conseguir reunir tudo isso num livro só, porque tem muita biografia feita lá fora, mas que não veio para cá. E a maioria das biografias que eu via lá fora, que eu cheguei a ler lá fora, era muito sensacionalista, muito focado assim, na vida pessoal dela e pincelava muito superficialmente a carreira dela. Então eu, como fã, eu quis focar mais na carreira pessoal, na carreira dela, do que na parte pessoal. É sobre a profissão dela que a gente vai falar aqui, e também desse primeiro clipe que você separou, o Júnior separou aqui pra gente 5 videoclipes pra gente poder conhecer um pouquinho mais a Kylie Minogue. Gostaria que você falasse sobre esse primeiro que já tá passando aqui no fundo.
Me fala um pouquinho sobre o Locomotion, de quando que ele quando que ele foi feito e qual que era a fase da Kylie Minogue nessa época. Ela ainda fazia parte da novela de Neighbours. Ela foi descoberta, né, musicalmente quando ela se apresentou junto com o elenco da novela em um evento beneficente. E aí um dono de uma gravadora, ouviu e achou interessante a voz dela, sentiu que ela tinha um tom bacana, e aí perguntou se não tem interesse em gravar um single. E aí acabou que ela topou e gravou justamente essa música, que é uma regravação de uma cantora negra, inclusive, chamada Little Eva. E foi número 1 na Austrália, ficou várias semanas assim, número 1, e foi o single mais vendido nos anos 80 lá na Austrália. Nessa época também, tinham muito... É uma coisa que tá voltando agora, né? Que é disco music, essa pegada mais disco. Então tinha muita coisa dentro dessa pegada também. E tinha uma galera vindo nessa mesma geração da Kylie Minogue em outros lugares, como a Madonna, né? Não tem como falar da Kylie sem mencionar, pelo menos em um começo ali, com a Madonna, por conta da comparação que faziam com ela. Infelizmente tem muito isso, mas também porque eram duas mulheres que, de alguma forma, elas se posicionavam, né? Elas não tinham medo de se posicionar, de falar. Nesse momento, quando você traz essa questão no livro, eu acredito que nos anos 80 e 90 tenha sido até um pouco maior, ou 2000, você vai poder me corrigir, mas essas comparações que faziam e fazem com a Madonna, isso, de alguma forma, foi um problema para ela no começo da carreira ou não? Não, na verdade, no começo da carreira dela, ela imitava de propósito, não imitava, mas se inspirava na Madonna de propósito. Ela queria ser uma artista semelhante à Madonna, porque quando ela começou, Madonna já estava no auge da carreira, né? Então a inspiração dela era a Olivia Newton-John, que é uma cantora e atriz australiana, era a primeira inspiração assim para ela, e a segunda era sempre a Madonna. Então ela gostava dessa comparação, ela buscava essa comparação. Só que aí chegou alguns anos depois, assim, em 1993, 1994, que aí foi quando ela já não queria mais essa comparação. Foi quando ela começou a demonstrar, a estar irritada quando era comparada. Todas as entrevistas que ela dava perguntavam sobre Madonna e ela já começava a falar assim: não, Madonna é uma artista, eu sou outra artista, eu não quero ser comparada com ela. Então teve dois momentos. Teve um momento que ela gostava da comparação e teve um momento que ela não gostava mais de ser comparada. Nesse segundo clipe que nós já estamos vendo aqui atrás, que você separou aqui pra gente, eu queria entender qual foi o motivo de você ter escolhido ele e de qual época é esse videoclipe e qual momento da carreira ela estava. Então, esse segundo clipe é o Better the Devil You Know. Ele é de 1990. E foi exatamente quando a Kylie começou a como que eu posso falar, a meio que se rebelar. Porque assim, a gravadora que ela começou, lançando os álbuns dela, era uma gravadora basicamente adolescente. Então era uma gravadora que você não podia lançar uma música com nenhum tipo de referência a sexo. Você não poderia, o artista não tinha personalidade nas músicas. O artista recebia o texto, é como se fosse um ator. Ela recebia a música, ela chegava, gravava e ia embora. Ela não dava qualquer palpite em nada. E aí nessa época foi quando ela justamente começou a exigir que ela tivesse liberdade na parte musical dela. Que ela pudesse ajudar a compor, que pudesse dizer, gostei disso, não gostei daquilo. Então eu escolhi essa música justamente porque foi quando começou a mostrar uma Kylie mais madura, uma Kylie mais adulta. E inclusive esse é um dos clipes que tem mais referências, assim, mais ligações com a Madonna. Esse clipe é muito, muito parecido com Like a Prayer da Madonna. A parte do fogo no fundo, que ela tá com... A Madonna no Like a Prayer tá, né, com vestido preto de alcinha, e a Kylie também tá com vestido preto de alcinha e o fogo ao fundo. Então tem muita referência assim ao Like a Prayer. Esse clipe é dos anos 90, né? Você sabe o ano específico assim ou não? É de 1990. Você tá com 28 anos e ainda não tinha nascido, ou já tinha nascido? Não era nem nascido. Porque eu tô tentando chegar ao clipe, eu acho que o próximo clipe que nós temos aqui, você já era nascido? Já. Tá, então vamos falar sobre esse clipe que já tá passando aqui atrás, que é o... Did It Again. Teve uma coisa que me chamou a atenção nesse clipe. Primeiro que ele foi feito também nos anos 90 ou já estava nos anos 2000? Não, aí ainda é 1998.
Eu trabalho com edição, trabalho com publicidade, e tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse videoclipe, foi... nós vamos mostrar como nós somos bons em edição. Deixa eu colocar a Kylie Minogue aqui várias vezes. E assim, não... É a primeira vez que eu vejo esse clipe, mas não é a primeira vez que eu vejo a Kylie Minogue se multiplicando, né? Ela tem vários clipes que ela gosta de aparecer. Tem alguma coisa qual que foi a pegada desse clipe em questão e depois dessa pegada da Kylie Minogue de se multiplicar por aí? Então, o outro clipe que ela tem, que ela se multiplica, eu não sei lhe dizer o conceito, digamos assim, do clipe, mas esse em específico é meio que assim, ela brigando com ela mesma, mas ela brigando com as fases dela do passado. Porque se você perceber, no começo do clipe tem uma plaquinha que aparece assim, Cute Kylie, Indie Kylie, Sexy Kylie, porque ela recebia esses rótulos. Olha, o pessoal achando que a Taylor Swift tinha inovado, hein? Tá. É porque ela durante a carreira ela recebia esses títulos de Sexy Kylie, Cute Kylie. Então o clipe é meio assim que ela brigando com essas personalidades dela do passado, porque ela estava justamente naquela fase todo artista, eu acho que todo artista com muito tempo de carreira tem, né, de querer renegar o passado. E ela estava justamente nessa época assim de eu não quero mais me associar com a minha carreira adolescente, de música adolescente e tudo mais. Então ela estava meio assim que se rebelando. E a inspiração veio das Spice Girls. Porque as Spice Girls, naquela época, né, cada uma tinha sua própria personalidade. Então eles brincaram com isso de personalidades individuais. E aí vamos entrar já no meio aí do nosso vídeo. E você que já chegou até aqui, se inscreva no canal, não deixe de comentar esse vídeo. Na descrição desse vídeo tem um link para você adquirir o livro Guardei no Armário pela Amazon ou pela Magazine Luiza. Pela Amazon você vai receber o livro com um pinzinho da bandeira LGBTQIA+, e o livro virá autografado para você, chegará na sua casa autografado, com uma assinatura minha, com uma dedicatória toda especial. E o lançamento do livro é agora, dia 30 de setembro. E nós vamos fazer um lançamento nesse novo normal. E eu gostaria que você já tivesse também garantido o seu livro. Então, voltando aqui para o nosso vídeo, eu queria entender um pouco... dentro desse próximo videoclipe que nós vamos falar e também da carreira da Kylie Minogue, nessa época de transição para esse próximo clipe, ela já sabia, ela já tinha a dimensão do poder que ela tinha dentro da comunidade LGBTQIA+. Eu acredito que sim, com certeza. Já nos anos 90, principalmente nessa época desse clipe de Did It Again, ela já tinha um grande apelo. Porque assim, ela passou de artista adolescente e aí o público dela adolescente meio que abandonou ela. E o público que acabou abraçando ela foi justamente o público gay dela. Então, ela segurou esse público, manteve e apoiou e, sabe, deu voz para esse grupo que nos anos 90 principalmente não tinha essa voz. Sim, esse próximo clipe, qual que é? É o Can't Get You Out of My Head. Então, ele é de 2001. Ele, pra mim, eu acredito que é o clássico dela. É uma música que todo mundo conhece. Se você não sabe quem é Kylie Minogue, você conhece a música Can't Get You Out of My Head. Inclusive, até uma piada que eu faço assim com meus amigos, né? Porque toda vez que eu falo, eu sou fã da Kylie. Aí alguém fala, quem? Aí eu faço, lá, 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 lá. Aí eu falo, eu sei quem é. Porque é uma música que você não tem como não conhecer, porque naquela época era a música que você tocava em qualquer lugar. Eu queria entender qual que foi o barato desse clipe da Kylie Minogue, ter feito esse clipe, porque assim, ele estourou. E eu acho que ela não sabia ou não tinha ideia que esse clipe ou essa música ia estourar tanto. E fez com que a música dela chegasse a outros ouvidos. Por exemplo, a meu ouvido, por exemplo, que eu não era fã dela, mas comecei a escutar por conta disso. Só que o clipe chama muita atenção, né? É um clipe muito bem produzido, do ano de 2001. Você tem ali, tudo bem, é o fundo verde. Hoje eu tô aqui usando o fundo verde, mas em 2001, por mais que ela já tinha usado em outros clipes, mas com a qualidade que estava, com a pegada futurista que ela tava, naquela época... Eu só queria tirar essa dúvida com você. Naquela época, ela já estava com câncer de mama, ela já tinha vencido, foi naquele momento, como é que estava naquele momento da Kylie Minogue? Não, foi bem depois, foi uns 4 anos depois que ela foi diagnosticada com câncer de mama.
O conceito do clipe, eu acho que 90% dos clipes que você pegar de 2000 a 2001 eram clipes futuristas. Era aquela coisa assim, o ano 2000 é o ano do futuro, é o ano que nós vamos andar em naves espaciais e tudo mais. E aí eu acho que todo o conceito, não só desse clipe, mas de todo o álbum, que é o Fever, que é o álbum que veio essa música, foi todo baseado nisso. Foi todo futurista, robôs. Teve uma apresentação que ela saía de dentro de um CD, de um rádio player, e ela era o CD. Na turnê ela era um robô, ela surgia como um robô, e aí a armadura dela saía, abria assim toda. Então foi todo o conceito assim do próprio álbum. Nós já estamos indo pro último videoclipe dela, mas antes de chegar nesse último videoclipe, eu quero que você fale um pouco mais sobre o seu projeto, como é que ele está, como é que ele foi criado e o que você espera para esse livro. Esse livro eu já estava escrevendo já há bastante tempo. Eu comecei a escrever ele em 2017. 2017 foi quando eu comecei a escrever assim o que eu imaginei que seria. Era uma coisa totalmente diferente do que acabou sendo. Não era para ser uma biografia, era para ser um livro que no futuro, né, eu posso até acabar fazendo. Era um livro assim sobre os fãs, contando histórias com a Kylie. Só que eu acabei deixando esse projeto de lado um pouco, porque eu não consegui histórias o suficiente, e falei assim, não, vou escrever uma biografia, porque eu tô sentindo essa falta de uma biografia sobre a Kylie no Brasil. E aí continuei escrevendo, consegui mesclar também um pouco das histórias, né, dos fãs com a biografia em si, então ficou uma coisa bem bacana. Consegui finalizar agora, devido à pandemia, fiquei muito mais tempo em casa, né, então consegui dar um foco maior no livro e consegui terminar. Para você ter uma ideia, em março, quando a gente começou a ficar preso em casa, eu tinha umas 60 páginas escritas. E agora, quando eu terminei no mês passado, eu consegui fazer quase 300 páginas. Então, foi bastante tempo em casa para poder focar nisso, né? E aí ele já está pronto, ele já está na fase da revisão. A minha amiga Daisy, que ela cuida do Kylie Brasil junto comigo, ela está fazendo a revisão do livro agora. A arte dele também já está toda quase pronta. E eu já estou fazendo já o crowdfunding do livro, né, para poder ele sair do papel, quer dizer, ir para o papel, na verdade, né? Aí eu criei esse link aí e é isso. Aí eu abri para as pessoas comprarem a cópia do livro digital ou a cópia do livro física para ajudar o projeto a sair. E inicialmente eu quis lançar ele no dia 6 de novembro, que é quando sai o novo álbum dela, o Disco. E pode ser que atrase um pouco, não sei, mas estou correndo para poder conseguir lançar nessa data, porque para mim seria bem interessante que saísse junto com o álbum novo dela. E eu queria entender qual que é o papel da Kylie Minogue enquanto artista e celebridade diva na sua vida enquanto homem gay, o quanto que ela foi importante para você, em quais momentos ela foi importante para você? Então, eu acho que por eu ter conhecido ela muito jovem, eu tinha uns 12 anos de idade quando eu comecei a acompanhar a carreira dela, eu acho que ela é muito importante porque ela esteve presente em muitos momentos importantes da minha vida. Quando eu me descobri gay, ela estava lá, sabe? Quando eu saí da casa de meus pais e fui morar sozinho, ela estava lá, sabe? Tinha uma música naquela época que me marcava. Então, tudo que aconteceu na minha vida tinha ela ali. E eu acho que foi meio assim que uma motivação para mim, porque não só com ela, mas acho que com todas as divas pop ultimamente, na atualidade, a gente vê aquela liberdade nelas que a gente quer ter e às vezes a gente não consegue ter essa mesma liberdade, essa mesma, sabe, essa energia que ela tem. A gente não consegue ter aquela energia o tempo todo. Então acho que a gente acaba recorrendo para elas e para a música delas justamente por isso. Às vezes quando a gente está passando por um momento difícil, a gente vai lá e ouve uma música, assiste um clipe, assiste um show e acaba dando aquela energia pra gente quando a gente está sentindo mal, sabe? Eu costumo, em algumas palestras, dizer que a Beyoncé me ajudou a ver que era possível estar em lugares que eu jamais pensei que eu estivesse. Porque ela é uma das pessoas pretas que está ocupando lugares de destaques que antes não tinham sido conquistados. E quando a gente fala de artistas que defendem
a comunidade LGBTQIA+, já vai para além, porque assim, não são todos e não é a maioria. Na verdade, é uma minoria muito seletiva de pessoas e artistas que têm coragem de se colocar firmemente em posição de falar sobre a comunidade, de estar ali do lado e de apoiar e acolher essa comunidade sem esconder. Então, quando eu já soube de várias histórias, por exemplo, de Kylie Minogue, de pessoas que são fãs da Kylie, que são fãs de outros artistas, que muitas vezes no momento de desespero acabam não fazendo algo pior, por exemplo, na sua vida, tirando sua própria vida por conta de uma música que escutou, sabe, de um conforto que sentiu numa letra, num videoclipe. E aí agora a gente vai para o último videoclipe que você separou aqui. Eu queria que você falasse sobre esse videoclipe que está aqui atrás, que já está passando. Ele eu vi, ele é o mais recente, então está fresco ali na memória. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse videoclipe. Tem a ver com esse novo trabalho que está para sair ou não? Tem. Ele é o primeiro single do novo álbum dela, que vai sair agora dia 6 de novembro. O nome da música é Say Something e o nome do álbum é Disco. Eu acho que foi um lançamento muito pertinente, porque assim, a letra da música é meio que assim uma motivação pra gente nessa situação que a gente tá hoje da pandemia. Porque a música fala assim, será que a gente pode se reunir novamente? Tipo, sabe, meio que eu acho que ela não vou dizer que ela previu o que tava para acontecer, mas encaixou muito bem. E eu só vou fazer de novo esse paralelo, que existiu e existem músicas saindo, ou que já saíram, que tem encaixado perfeitamente com esse momento atual. Teve a da Lady Gaga, Rain On Me, teve Black Parade da Beyoncé, teve da SZA, teve de várias pessoas, gente. E aí da Kylie Minogue, ela traz essa questão, e como que essa música, ou a Kylie Minogue, com o seu trabalho, tem te ajudado a passar nesse momento de pandemia, dessa quarentena? Você tem escutado, eu acredito que até que eu já tenho essa resposta, porque você terminou seu livro dentro desse período de quarentena, mas me conta um pouco da sua relação com a Kylie Minogue dentro desse momento atual. Então, eu acho que, principalmente por causa do livro, eu acabei consumindo muito mais Kylie do que eu geralmente consumo. Porque assim, eu sou muito fã, mas eu não sou aquele fã que todo dia tem que ouvir Kylie, todo dia tem que assistir clipe. Por ser colecionador, eu tenho centenas de revistas dela aqui, então passava o dia lendo revistas da Kylie para poder puxar coisas para o livro também. Então, acabou sendo a minha distração nesse momento assim complicado, né, da gente. E juntou um ao outro, acabou juntando uma coisa com a outra. Você imaginava que você, hoje, aos 28 anos, você seria um escritor? Não, de forma alguma. E como é que está sendo esse processo? E tem sido uma experiência diferente, tem sido uma coisa que vai ficar marcada para mim, porque é uma coisa que eu não esperava, uma coisa assim que eu falei assim, vou fazer e o que for vai ser, sabe? Mas fiz assim sem imaginar que realmente ia acabar acontecendo, porque são 3 anos fazendo assim, devagarzinho. Eu falei, vou fazer, se não der certo, tá aqui guardadinho. E acabou que deu certo, então eu tô muito feliz com o resultado e espero que todo mundo que leia consiga sentir, né, a dedicação que eu tive com esse livro, que consiga também conhecer um pouco mais da carreira dela, porque é uma carreira muito bonita. Ela é uma pessoa muito esforçada, ela é uma pessoa que gosta de colocar os ideais dela, os pensamentos dela em tudo que ela faz. Você pode ver uma música assim, a música para dançar, uma música de boate, a música batidão, mas quando você lê o livro, você vai perceber que ela se preocupou em colocar uma mensagem em toda a música que ela faz. E se você pudesse dar um conselho para quem está ali, também nesse processo de criação, seja lá qual for o livro que está vendo esse Clipoteca aqui, que imaginou conhecer também Kylie Minogue, mas ao ponto que está chegando no final desse vídeo, tendo inspiração para continuar o seu projeto, o que você falaria para essa pessoa? Então, eu falaria, não tenha pressa, não desista, se dedique bastante. Tem horas que você escreve, você passa ali um tempão escrevendo, e quando você olha, você fez 2, 3 páginas e fala assim, meu Deus, eu só fiz isso. Parece uma coisa distante, mas quando você menos esperar, você consegue concluir e consegue colocar todos os seus pensamentos ali no projeto. Então vocês que estão assistindo esse vídeo, não deixe de fazer
aquilo que nós estamos pedindo aqui, que é o mínimo de você apoiar o projeto dos nossos amigos, o projeto da comunidade LGBTQIA+, o projeto de pessoas que colocam o seu amor por aquilo que faz. Quais são suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, te conhecer, ou as redes sociais do projeto no qual você toca? Então, as minhas redes sociais pessoais que eu mais utilizo, né, que são o Twitter e o Instagram. O Twitter é o Tweet do Cleo, o Instagram é o Insta do Cleo. E para quem quer acompanhar mais um pouco sobre a carreira da Kylie a partir de agora, né, eu tenho a página Kylie Brasil, é o mesmo nome tanto no Twitter como no Instagram, como no Facebook, é só você botar lá Kylie Brasil, é a única página da Kylie aqui no Brasil hoje, não tem erro, você vai encontrar lá com certeza. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham conhecido um pouco mais do trabalho dela. E eu vou tentar trazer mais convidados aqui que têm os seus divas, os seus divos, e que tem essas pessoas que gostam de escutar, que gostam de assistir o videoclipe, que movem o coração delas, para que a gente também possa conhecer. Então até o próximo. Do I have your attention? Do I have your attention? Do I have your attention?